Como eu comecei o meu canal no YouTube sendo uma pessoa tímida? Se você que está me assistindo é uma pessoa tímida e acha que não pode criar um canal no YouTube por causa da timidez, no vídeo de hoje eu vou falar o que eu fiz para criar o meu canal no YouTube e também eu vou contar os benefícios que eu tive em criar esse canal no YouTube mesmo sendo uma pessoa tímida. Pois bem, o primeiro passo para eu conseguir criar o meu canal no YouTube, mesmo sendo uma pessoa tímida, foi não falar para ninguém. Não falar para os familiares, não falar para conhecido, porque geralmente a pessoa tímida, ela fica muito preocupada com o julgamento de outras pessoas. Então, se ela quer criar um canal no YouTube e vai falar para a família, para algum conhecido que vai criar um canal no YouTube, além de ter uma grande chance dessa pessoa falar que o tímido não vai ser capaz de criar o canal no YouTube, porque às vezes as pessoas acham que criar um canal no YouTube é só para pessoas extrovertidas, pessoas mais animadas, que pessoas tímidas não podem criar um canal no YouTube, mas isso é um erro. Qualquer pessoa pode criar o seu canal no YouTube, basta ela querer. Então, se o tímido for falar para alguém conhecido que quer criar um canal no YouTube, corre esse grande risco da pessoa já desmotivar o tímido e também corre aquele risco da pessoa conhecida ficar acompanhando esse canal da pessoa tímida e pelo fato da pessoa tímida saber que os seus conhecidos estão ali lhe assistindo, ela vai ficar mais travada ainda para criar o seu canal, para estar produzindo os seus vídeos, porque ela sabe que os conhecidos estão acompanhando ela e ela fica com medo de errar, de fazer alguma coisa que os conhecidos possam até mesmo estar criticando. Então, você que é tímido e quer começar o seu canal no YouTube, não fale para nenhum conhecido, porque fazendo assim você vai criar os seus conteúdos com mais tranquilidade, porque sabe que até mesmo se você errar, porque os erros acontecem mesmo, não tem nenhum conhecido ali para apontar o seu erro. Então foi isso que eu fiz, eu comecei o meu canal em segredo. E o segundo ponto para você começar o seu canal no YouTube, e foi o que eu fiz, além de eu começar em segredo, logo no meu primeiro vídeo do outro canal antigo, eu já falei que eu era uma pessoa tímida. E por que é importante você que é tímido começar o seu canal e falar que você é uma pessoa tímida? Porque fazendo assim você vai conseguir até apoio aqui no YouTube de pessoas lhe dando aquele apoio, deixando comentário de incentivo, e foi isso que aconteceu comigo. Mesmo eu com toda a timidez, mesmo gravando os vídeos com muito medo, muito travada, mas eu recebi muito apoio aqui no meu outro canal, que foi o primeiro canal que eu fiz, as pessoas mandando eu continuar gravando os meus vídeos, que eu ia pegar experiência, ia começar a gravar com mais naturalidade. E realmente esses comentários me ajudaram, porque mesmo eu gravando uns vídeos com muito medo, às vezes gaguejava muito por causa do medo de estar me comunicando, mas mesmo assim eu continuei, porque eu recebi comentário de apoio. E esse comentário de apoio vieram de pessoas que não me conhecem pessoalmente, pessoas aqui da internet. E antes eu ficava com aquele medo, se eu começar o canal no YouTube, receber muitas críticas. E na verdade, o que eu tive foi muito apoio, graças a Deus por isso, e isso me incentivou a continuar. Mas se eu fosse começar com os conhecidos, será que os conhecidos iam deixar um comentário de apoio ou talvez um comentário de crítica? Na maioria das vezes, os conhecidos acompanham para estar criticando, para ver um erro e de repente até falar, você errou nisso, errou naquilo outro. Então, por isso que é importante, além de você começar em segredo, você também dizer que você é uma pessoa tímida, porque quando você fala que é uma pessoa tímida, que foi o meu caso, eu falei que eu era uma pessoa tímida e eu estava criando o meu canal para melhorar na minha comunicação, para estar superando a minha timidez. Então, mesmo as pessoas acompanhando os meus primeiros vídeos e vendo que eu estava gaguejando muito, estava com medo, porque você deixa transparecer o seu medo quando você está gravando o vídeo, principalmente os primeiros vídeos, você é uma pessoa tímida, você grava com muito medo e dá para as pessoas perceber aquele medo que você está, mas pelo fato de eu já deixar isso claro, que eu era uma pessoa tímida, ao invés de eu receber crítica, eu recebi foi apoio. E eu espero que você que é tímido e quer começar o seu canal no YouTube, você fale isso e receba apoio também. Assim como eu recebi, por isso já tem mais de um ano que eu estou aqui no YouTube.
Então, essa é a segunda dica, você falar que é uma pessoa tímida, porque assim você pode receber apoio e você vai continuar. E a terceira dica é começar mesmo com medo. Essa que é a mais importante, porque eu não criei o meu canal porque eu já estava segura, não. Eu criei com medo mesmo. E às vezes eu recebo até comentários de pessoas dizendo que também são tímidas, gostariam de ter a minha coragem de estar aqui no YouTube. Você é capaz, mas você precisa dar esse primeiro passo. Porque se eu ficasse esperando o medo ir embora e aparecer assim uma coragem do nada para eu criar o meu canal, eu estaria até hoje sem criar o meu canal no YouTube. Porque o medo de estar aqui no YouTube só foi sumindo aos poucos depois que eu comecei a gravar o vídeo. Então, eu gravava nos meus primeiros meses, eu gravava vídeo sempre, 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, que quanto mais você grava, mais você vai se sentir à vontade de estar diante da câmera, gravando seus vídeos. Então, no início do meu canal, gravei muitos vídeos, sempre que eu tinha possibilidade, até porque os meus vídeos eram curtos mesmo, porque eu não conseguia falar muito tempo, como os meus vídeos não tinham corte de edição, então geralmente eram uns vídeos mais curtos, mas mesmo assim eu gravava com maior frequência e isso já foi me ajudando. Então você não deve esperar o medo sumir, você deve começar, porque quando a gente fica esperando o medo sumir, a vergonha sumir, a gente não faz, porque a timidez você vai vencendo ela aos poucos, quando você vai fazendo alguma coisa que antes você tinha medo, você não fazia. Então é isso que você deve fazer, porque a timidez também está muito ligada com o medo, né? Tanto a timidez quanto o medo. Você só vai superar fazendo algo, não é esperando o medo passar, a timidez passar. Você tem que começar mesmo ainda se sentindo com medo, porque foi isso que eu fiz. E à medida do tempo, eu fui até me acostumando mais. Hoje em dia, eu não sinto medo de estar aqui gravando um vídeo. Graças a Deus, aquele medo, aquele frio na barriga já passou. Agora, o que pode acontecer é de a gente errar, né? Porque somos humanos, às vezes acontece algum erro, mas eu também não me importo assim muito com esses erros, porque é natural acontecer algum erro. Então, não fico com aquela cobrança, achando que eu tenho que fazer tudo perfeito, porque às vezes a pessoa tímida também tem essa cobrança, que acha que ela só pode fazer algo quando estiver tudo perfeito, não pode errar uma palavra, não pode errar nada, e isso só vai lhe atrapalhar e fazer com que você fique adiando esse seu sonho de criar o seu canal. Não espere ter tudo perfeito, mas comece, porque você começando, a cada passo que você dá a mais, você vai estar superando a sua timidez. Então, foi isso que eu fiz. E você que tem o interesse de criar um canal no YouTube e é tímido, eu fiz um e-book contando o que foi que eu fiz também para criar o meu canal no YouTube. Se você tem interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo. É um e-book simples, mas também é baratinho, é R$ 3,90. E se você não gostar do e-book, você ainda tem um prazo de 7 dias para pedir o reembolso do valor que você pagou por ele. Pois bem, agora eu vou contar os benefícios que eu tive de criar o meu canal no YouTube, mesmo sendo uma pessoa tímida. O primeiro benefício é no desenvolvimento da minha comunicação. Pois bem, então antes eu ficava com muito medo de me expressar, de falar algo, porque eu me atrapalhava muito com as palavras por causa da própria timidez, aquele medo de estar falando. E hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho uma melhora. Claro que não está 100%, tem muitas coisas ainda para ser melhorado, mas até aqui eu vejo essa melhora até nos vídeos desse canal. Como eu disse, no meu outro canal eu fazia vídeos curtos, de 5 minutos, 6, 7 minutos, porque era o tempo que eu conseguia de fazer um vídeo. Mas nesse canal meu já teve vídeos que eu fiz de 16 minutos e eu comecei, né, gravando o meu vídeo, não precisei ficar parando para cortar erros e eu fui até o final gravando, porque hoje eu já me sinto melhor para estar me comunicando diante das câmeras, então tudo isso já foi um benefício de criar um canal aqui no YouTube. Então, outro benefício também foi na minha autoestima, porque geralmente pessoas tímidas têm uma tendência, não quer dizer que todo tímido tem autoestima baixa, mas ele tem uma certa tendência de ter uma autoestima baixa, porque às vezes o tímido tem até conhecimento, às vezes o tímido é inteligente, mas só que ele não consegue mostrar essa inteligência que ele tem,
porque ele fica com medo, com vergonha, então às vezes ele pode se sentir para baixo, achar que não é capaz. E depois que eu criei aqui esse canal no YouTube, eu acabei descobrindo que, na verdade, eu sou capaz de fazer aquilo que eu quero. E antes eu ficava com medo, achava que eu não seria capaz. Mas estar aqui no YouTube já trouxe essa outra visão para a minha vida de que realmente eu sou capaz de fazer muitas coisas que antes eu achava que eu não podia. Há muito tempo atrás, se alguém falasse que eu ia estar com um canal no YouTube, eu duvidava muito, porque eu achava que eu não podia estar aqui no YouTube por causa da timidez. E, na verdade, a timidez não é o defeito. Se você é uma pessoa tímida e acha que você tem algum defeito por causa da timidez, não, a timidez não é um defeito. E antes eu tinha essa visão, às vezes até mesmo por estar convivendo com algumas pessoas que às vezes se direcionava a mim como se eu fosse alguém estranha, como se tivesse algum defeito comigo por causa da timidez. E muitas vezes a gente traz isso, esse questionamento conosco, nos achamos inadequado e na verdade não. Você não é alguém inadequado. Às vezes você precisa lidar com algumas situações, que é isso que eu estou fazendo com esse canal. Eu sei que pelo fato de ser uma pessoa tímida, eu precisava me comunicar mais, me comunicar melhor. Então, assim, a pessoa tímida tem algumas coisas que ela precisa desenvolver, mas você não é alguém defeituoso, você não tem um defeito, você tem sim barreiras que você precisa superar, e o YouTube pode lhe ajudar muito nisso. Eu sei que às vezes nós podemos até ficar um pouco chateado com algumas normas do YouTube, como até mesmo a regra da monetização que vai mudar, mas pelo menos eu agradeço a Deus e agradeço também a essa plataforma aqui que tem me ajudado a superar a timidez. Então, isso é um benefício de estar aqui no YouTube. É por isso que eu digo, mesmo se eu não conseguir monetizar o meu canal, eu não vou desistir do YouTube, porque realmente eu tenho resultado de estar aqui no YouTube, eu tenho resultado no meu desenvolvimento pessoal. Então, esse foi outro benefício, né, de estar aqui no YouTube. A melhora da autoestima, o desenvolvimento na comunicação e também outra coisa também importante de eu estar aqui no YouTube é que agora eu tenho mais coragem para resolver questões do dia a dia, do que surgem em minha vida. Porque antes, quando eu era muito tímida, até mesmo alguma situação que eu estava sendo até injustiçada, às vezes eu sempre deixava para lá porque eu tinha vergonha e medo de ir até a pessoa, de pedir uma justificativa, até mesmo de apontar o erro. Mas eu deixava para lá porque, na verdade, a pessoa tímida, às vezes, tem muito disso. Muitas situações que ela acaba sendo prejudicada no dia a dia, ela deixa para lá, mas não é porque ela é uma pessoa pacífica. Na maioria das vezes é porque ela tem medo. Tem medo de ir atrás do seu direito, tem medo de reclamar de alguma coisa, então ela fica ali calada, deixando todo mundo passar na sua frente, e ela está vendo a injustiça que está sendo feita com ela, mas ela tem medo. E depois que eu comecei a criar esse canal no YouTube, o meu outro canal, então eu já fui tendo uma coragem a mais para situações do meu dia a dia, que antes eu deixava para lá por medo, hoje em dia não. Se é algo que está no meu direito, mesmo se alguém fizer algo errado, eu tenho coragem de ir até a pessoa e explicar a situação. Eu tenho coragem agora de me posicionar, até mesmo em reuniões que antes eu participava. E eu não dava opinião, mesmo não gostando do que estava sendo decidido, mas eu ficava quieta porque eu não queria dar uma opinião, principalmente uma opinião contrária, que é discordar da maioria, por causa do medo. E hoje em dia não, eu aponto o meu ponto de vista. Porque antes eu não falava nada, só aceitava, mas depois, quando terminava aquela reunião, eu mesma ficava reclamando em casa com meu marido, com as pessoas que estavam comigo, e na hora que eu tive a oportunidade até de mostrar meu ponto de vista, eu não mostrava porque eu tinha medo, por causa da timidez. E depois que passava a situação, às vezes eu ficava até com raiva de mim mesma, porque eu tinha a oportunidade de mostrar o meu ponto de vista, mesmo que aquela decisão não mudasse, mas pelo menos eu falei o meu ponto de vista, mas antes não acontecia isso. Eu aceitava tudo calado e depois eu ficava me sentindo mal por isso, e hoje em dia não. Principalmente como o meu canal aqui é um canal de reflexões, que eu trago o meu ponto de vista, então isso no meu dia a dia me ajuda. Sempre quando eu estou participando de algo, de uma reunião, alguma coisa que eu preciso me posicionar, eu sinto mais coragem para me posicionar. Eu não estou mais como antigamente, deixando tudo para lá porque eu tinha medo de me posicionar.
Então, tudo isso tem acontecido em minha vida graças a estar aqui no YouTube. E no início eu queria até fazer um canal Dark, se você, quem está comigo até aqui ainda, se você é tímido, está pensando em fazer um canal Dark, é aquele canal que você não aparece, é válido porque realmente para quem é tímido, começar com o canal Dark é bom. Eu queria começar com o canal Dark, mas como eu tive dificuldade, então o jeito foi eu mostrar a cara mesmo aqui no YouTube. Mas só que para você ter esses benefícios, só com o canal Dark você vai ter dificuldade. Porque se eu estivesse com um canal Dark que eu não aparecesse, primeiramente eu não ia receber apoio de ninguém, porque quem está assistindo um vídeo de um canal Dark não sabe se o criador daquele vídeo é alguém tímido. Então, essa parte do apoio que eu recebi no início do YouTube, iria ter, porque ninguém ia saber que aquela criadora do canal Dark era uma pessoa tímida. Então, você já tem alguns prejuízos de querer ficar só no canal Dark, porque você não vai ter esse apoio, às vezes você pode ter mais dificuldade de desenvolver a sua comunicação, de se expressar, porque aqui eu aparecendo, igual quem tem um canal Dark, mesmo que seja a pessoa falando, mas se ela não aparece, então ela está treinando a comunicação verbal dela. Mas e a comunicação até da postura? Porque nós sabemos que o nosso corpo também é uma forma de se comunicar. Então, quem aparece, quem tem canal de autoridade, como esse canal meu, estou aparecendo. Então, além de eu ter que treinar cada vez mais a minha comunicação, eu também tenho que treinar a minha postura, porque geralmente pessoas tímidas já têm uma tendência de andar mais encurvada, de ter aquela postura assim mais para baixo por causa da timidez, da vergonha. Então, criar um canal de autoridade que eu estou aqui aparecendo, além de eu ter que está trabalhando a minha comunicação, também tenho que trabalhar a minha postura, porque às vezes, por muito tempo, eu ficava sempre assim, mais cabisbaixa, aquela postura mais encurvada, e isso, um canal de autoridade, vai obrigar você a trabalhar tudo, a trabalhar sua comunicação, trabalhar sua postura, trabalhar o seu contato visual. Então, é por isso que você que é tímido, você pode começar com um canal Dark, sim, mas se você quiser ter mais resultado, principalmente mais rápido, um canal de autoridade de você mostrando o seu rosto vai trazer mais resultado ainda. E é isso que tem acontecido comigo. Se eu estivesse com o canal Dark, eu poderia ter me acomodado e não estar aqui mostrando a minha cara. Mas como eu não fiz o canal Dark, hoje em dia eu vejo essa diferença e agradeço por isso. Então, esse foi o objetivo do vídeo de hoje. Esse vídeo já está 17 minutos. Tá um vídeo longo, então eu vou parando por aqui. E você que chegou até aqui, ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, deixe o seu like nesse vídeo, seu comentário. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.